Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, meus preciosos irmãos e irmãs. Que Deus esteja contigo em toda a sua caminhada, ajudando você na saúde, ajudando você no emprego, ajudando você como mãe, cuidando dos filhos, como esposa, cuidando do marido, e como marido cuidando da esposa, cuidando dos filhos, com sabedoria, com a graça de Deus, que nós precisamos muito da ajuda divina no nosso dia a dia, no nossos fazer, porque nós temos muito que fazer, né? Tem muito, é missão, e é muita missão, é mãe, é vó, é esposa, é bastante coisa tem que fazer, e todas elas nós tem que sair bem, em todas elas nós tem que ser exemplo, em todas elas nós tem que se destacar, ter na ponta, né? Ter na frente, mostrando para os netos bom comportamento de uma avó que ajuda, mostrando para os filhos como um bom pai, uma boa mãe, e mostrando para o seu próximo o amor de Deus na sua vida, a honra que Deus dá para você, E tem um lugar aqui na Bíblia que está escrito no provérbio: Deus tem honrado seu filho e seus filhos não sabem. Deus tem honrado seus filhos e seus filhos não sabem. Deus tem honrado muito você, mas você não tem percebido que você está sendo honrado por Deus, cuidado por Deus e dirigido por Deus. Então, o irmão Branda disse: qual é que é a culpa? Por que nós temos uma mocidade juvenil, tudo delinquente? Por quê? Porque que a caminhada jovem, ela caminha para a delinquência, caminha para a destruição, para fazer quebrança das coisas, porque a caminhada do jovem se inclina na direção da destruição. Não todos, né? Graças a Deus, não é todos, mas a maior parte é assim. Vem o irmão Brando e fala assim: o culpado é os pais e a mãe. O irmão Brando mostra o culpado. O culpado são os pais, são as mães. Por isso que eu estou falando, vó, seja um exemplo para seus netos. Mãe, seja um exemplo para seus filhos. Pai, seja um exemplo para seus netos, seus filhos. Seja um exemplo. Que nem aquele homem que foi passar o fim do ano bebendo, ele levou o filho dele de 10 anos com ele. Saía de um bairro, estava no outro, saía de um bairro, estava no outro, sempre bebendo. Aí falou: filho, você não pode beber, o pai bebe, mas você não pode, né? Faça que eu mando, mas não faça que eu faço. Jesus é que usa esse linguajar, falando dos fariseus. Os fariseus falavam assim: faça que eu mando, mas não faça que eu faço. E quer dizer que mandava fazer uma coisa que ele mesmo não estava fazendo. Jesus disse dos fariseus que ponha fardo pesado no ombro do outro, que ele nem mesmo se move com o dedo. A pessoa põe aquele... Você tem que ter bastante filho, você tem que trabalhar, mas ele mesmo não faz nada. Ele só põe fardo pesado no ombro do outro. Mas ele mesmo, disse Jesus, nem com o dedo move. Nem com o dedo move. Então, exemplo, ajudar essa mocidade a passar o seu túnel escuro, ajudar essa mocidade a vencer os maus dias que estamos vivendo. Na mensagem A Acusação,
na mensagem da acusação, que ele fala: eu acusarei essa geração por ter crucificado Cristo pela segunda vez. Chama a mensagem: e eu cruzarei essa geração por crucificar Cristo pela segunda vez. Mas ela traz o nome mais acusação. O irmão Branham disse, ali pelo parágrafo 7, que todos os pais sofrem com os filhos do 14 ao 21 anos. Do 14 ao 21 anos, que é o terceiro 7, né? Primeiro 7, a criança, ela ouve, ela é prática em ouvir. Segundo 7, que é do 7 ao 14, ela vê, ouve e vê. Do 14 aos 21 anos, ela coloca em prática o que ela viu e o que ela ouviu. Agora, vê uma mãe com palavrões, nervosa, desequilibrada, vê um pai desequilibrado. Eu pergunto, como vai ser esse moço? Ele pega um pouco do pai e um pouco da mãe junta. Veja bem, irmão, o que vai ser esse moço? O que vai ser essa moça? O irmão Branham disse, lá no tempo aí passado aí, a avó usou a saia até o joelho. A neta já usa a saia na metade da perna. A bisneta já não usa mais saia. O irmão Branham disse isso. A mensagem chama o brilho da luz vermelha. Eu creio que é a luz vermelha, o sinal da luz vermelha. O irmão Branham prega nessa mensagem. Ele vai ver mostrando a decadência do lar. Que quando você vê aquela moça só de shortinho, irmão, ela está simplesmente dando continuação no que vem lá de trás. Lá de trás ela já teve uma mãe que usou uma roupa mais curta, teve uma avó que usou uma roupa mais comprida um pouco, mas vem a decadência vem lá de trás. É a mesma coisa da estátua de Nabucodonosor. Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, perna de ferro, ó, o dedo já é ferro misturado com lodo. Aí vem a pedra sem auxílio de mão e maceta isso. Mas também olha a decadência que está no lodo, de ouro para lodo, de ouro para lodo. Aí vem Jesus. Jesus veio no tempo do lodo. Porque o lírio nasce no tempo do lodo. Quanto mais lodo tem, mais bonito é o lírio. E Jesus é o lírio do vale. Vai vir no tempo que o mundo está em lodo. Lodo misturado com ferro, que é religião misturado com política. Um é lodo, o outro é ferro, duro. Então o irmão Branham disse assim nessa mensagem, o sinal da luz vermelha, da sua vinda, ele fala, o sinal da luz vermelha da sua vinda. O irmão Branham fala assim, começa lá na bisavó. Começou lá na bisavó. A bisavó já tirou um pedaço da roupa do corpo. A neta a avó já tirou. A bisavó tirou. Vem a filha, tira mais um pedaço. É tirando um pedaço. Aí vem a neta, tira mais pedaço. Aí vem a bisneta, não tem mais saia para usar. Quando começou a saia a sair do corpo? Lá na avó, bisavó. Começou a sair lá. E chegou aqui na bisneta, não tem mais saia. Não tem mais nada para pôr no corpo. Porque já vem tirando lá de trás. Agora, no lado de Deus, tem o lado de Deus. O apóstolo Paulo disse, Timóteo, a fé que está em você era da sua avó, parece que é Lloyd, a avó dele. E a mãe chamava Eunice, parece. A fé que está em você, Timóteo, era da sua avó. Então, vó, por que nós não vamos deixar
para os nossos netos fé? Por que nós não vamos deixar para o nosso neto vida cristã, tomando ceia, crente de oração, não é crente murmurador, que nem Israel do deserto, que nem Israel no deserto, murmurando do maná, murmurando de tudo, até o ponto que eles tiveram que morrer no deserto, porque Deus não deixou entrar aquele povo murmuradores. Deus não deixou. Deus nunca agradou de murmurador. Pessoa que vive murmurando, pessoa que vive queixando, e às vezes culpando o outro do seu fracasso. Culpando o outro do seu fracasso. Ah, eu estou assim porque fulano de tal não me ajudou, eu estou assim porque fulano de tal atrapalhou a minha vida. Sempre culpando alguém do seu fracasso, que já é outro erro. Porque Judas, não o Iscariote, né? O Judas que escreve a cartinha, lá perto de Apocalipse, ele fala assim, queixoso da sua própria sorte. Eles queixam da sua própria sorte. São nuvens sem água, são estrela errante. Judas disse, são estrela, são nuvens sem água. Quer dizer, nuvem sem água é pessoa sem o Espírito Santo. E estrela errante, estrela que não tem lugar, vive só andando lá para cima. Estrela errante. Isso que Judas diz que é. Tal pessoa que só vive queixando da sorte. Só vive queixando. Agora, se aquela avó vive queixando, a neta vai queixar. Viu a avó queixando? Pensa que a vida é queixar. Porque ele acha que a vida é daquele jeito, que a avó, com o avô, com o pai, que a mãe vive. Ele acha que a vida é aquilo ali. Ele vai no mesmo embalo. Ele vai no mesmo embalo. Que ele vê o pai fazendo, ele vai querer fazer também. Porque ele acha que é certo. Ele acha que é certo ficar gritando dentro de casa. Ele acha que é certo largar a cozinha sem arrumar aquela pia de prato sujo. Que a ciência, ela afirma que o que traz animais, rata, zana, que traz esses outros tipos de animais imundos para dentro de casa, é comida, é cheiro de comida, é cheiro de comida. Eles vivem à noite procurando, onde ele vai pelo cheiro, ele vai rodear a sua casa mesmo. Os pratos não é lavado, é empiado lá tudo sem lavar, posa lá sem lavar, a pessoa a noite inteira, esse cheiro, e eles andam de noite. Então vai ter ratazana mesmo, porque tem uma cidade, não sei aonde aí, que ela é atacada de ratazana, não sei quantas pessoas. Ficou doente com essas ratazanas, mas quem é que? A ratazana tem, por que tem tanta ratazana? Se tem ratazana, tem sujeira. Ela só vive sujeira. Se tem ratazana, tem sujeira. Então porque a filha vê a avó e acha que aquilo que a avó faz é certo. Ela vai fazer também. Vê o pai, vai querer fazer que nem o pai. Que nem aquele menino que eu estava dizendo, de 10 anos, que foi passar o dia de ano acompanhando o pai. O pai falava, bebia, e falava para ele, você não vai beber. Você não pode. O pai bebe, mas você não. E ele não bebeu, o menino não bebeu. Mas chegou lá de madrugada, o pai falou, filho, vamos embora para casa. Aí o pai foi cambaleando, porque estava bem alterado na bebida. Ele foi trançando. E ele olha para trás, o filho dele também está trançando. Aí ele fala, filho, eu bebi, mas você não bebeu? Mas eu estou pisando aonde o pai pisou. E eu pisando onde o pai pisou, eu também cambaleio. Eu estou pisando onde o pai pisou, estou pisando onde a mãe pisou, estou pisando onde a avó pisou.
Agora vai pôr o pé dela no rastro seu, veja bem, aonde você desequilibrou, ela vai desequilibrar também. E custa, cadê aquela passagem da Bíblia, que aquele general Naamã, leproso, ele procurou Eliseu para se livrar da lepra, e Eliseu mandou ele mergulhar no Jordão 7 vezes, que aponta para a 7 eras da igreja, né? A última mergulho nós sai limpa, a última era vem a limpeza. Então o Naamã, ele não quis mergulhar no Jordão. Ele achava o Jordão muito sujo, muito torto. E ele disse que tinha 2 rios lá em Damasco, que era rio bonito. Se ele quisesse mergulhar, mergulhava no seu rio. Aí chegou seus homens que foi com ele, porque ele foi com uma equipe de homens. Seus homens chegou nele e falou assim: Naamã, não é fácil, irmão, chegar no general e aconselhar o general. Naamã precisava de conselho, ele era general, mas precisava. Ele precisava de conselho. Sabe de quem? Dos seus servos. Aquele que era inferior a ele. Chegaram nele e falou para ele: Naamã, o profeta pediu coisa difícil. Se ele tivesse pedido coisa difícil, o senhor não fazia? Fazia. Então ele pediu fácil. É você mergulhar no Jordão, isso é fácil. Mergulha, sai 7 vezes, vamos embora. Limpo. É fácil. O profeta não está pedindo coisa difícil. Deus não pede coisa difícil para nós. Deus não pede, não. E quando ele pede, ele dá o Espírito Santo para ajudar nós. O irmão Branham disse numa mensagem: Jesus fez a sua parte no Calvário, está ajudando nós a fazer a nossa. Ele fez a sua parte no Calvário e está ajudando nós a fazer a nossa. É que nem o caso do Zezinho com o Joãozinho. A mãe com o pai trabalhava e chegava à tarde, a mãe ia fazer a janta. Mas aquele tempo usava fogão de lenha. E se a lenha estava molhada, não tinha como fazer janta. Aí ela falou: Zezinho, você racha a lenha. Acho que o Zezinho era mais velho. Você racha a lenha. E o seu irmão Joãozinho carrega a lenha. Um racha e outro carrega. E empia certinho, que a mãe vai precisar dessa lenha para nossa janta. E se chover, nós vamos entrar em dificuldade para fazer a janta. Aí o Zezinho pegou o machado e rachou os paus de lenha. E o Joãozinho carregando. Mas veio um tempo de chuva. Veio um temporal de chuva e vinha vindo mesmo. E apressadamente aquela chuva vinha vindo. O Zezinho falou para o Joãozinho: Joãozinho, se você não recolher a lenha, a chuva vai pegar. E a mãe vai ter trabalho para fazer a janta para nós. Mas o Zezinho já tinha acabado de rachar a lenha. Claro, quem racha a lenha termina primeiro do que aquele que carrega. Porque quem carrega tem que esperar o rachador rachar. Ele falou: olha, Joãozinho, a minha parte eu já fiz. Eu já rachei a lenha. Agora quem tem que carregar é você. A mãe falou isso. Mas como a chuva está chegando e você não vai conseguir carregar toda a lenha, eu rachei e vou ajudar você a carregar para ajudar a mãe. E eu ajudando você, eu estou ajudando a mãe a fazer a janta. Então o Zezinho rachou a lenha e ajudou o irmão dele a carregar para a lenha não tomar chuva. Então Jesus no Calvário rachou o inferno. Ele rachou a morte. Ele rachou Satanás. Ele rachou. Ele rachou tudo. Quando ele morre, vem um terremoto, sacode tudo.
Os irmãos que estavam no túmulo do Antigo Testamento, o irmão Branham diz, a terra foi anestesiada, recebeu anestesia, a terra, e teve convulsão. O irmão Branham disse, a terra teve convulsão. Aí que o santo ressuscitou, a terra teve convulsão. Então, irmão, Jesus fez a parte dele e agora está fazendo a nossa, está ajudando nós a fazer a nossa. Você fala, mas como pode ser isso, pastor? Olha a Saulo de Tarso, que perseguia a igreja, estava em pleno acordo de prender o cristão. Tinha até carta do sacerdote com permissão para prender o cristão. Mas Deus encontra com Saulo de Tarso no caminho de Damasco e joga ele por terra. Joga ele por terra. Aí quando ele cai por terra, ele fala assim, o que eu faço, Senhor? Quem é tu, Senhor? A resposta, qual foi a resposta? Quem é tu, Senhor? A resposta falou, eu sou Gabriel, eu sou Miguel. Não, eu sou Jesus. Aí ele ali ajudando Paulo. Morreu na cruz, agora já estava ajudando Saulo de Tarso. Pai, levou Saulo de Tarso parar de perseguir a igreja. Levou Saulo de Tarso parar de ter ódio da igreja. E a partir desse momento ele falou, o que eu faço, Senhor? Vai na rua direita de Damasco, espera lá. Aí Paulo foi levado à rua direita e passou a orar, Jesus. Aí Deus falou para Ananias, vai lá na rua direita, põe a mão sobre Paulo, porque ele está orando. Aí Ananias falou, Senhor, mas esse homem tem perseguido a igreja e eu não vou lá não. Todo mundo tinha medo de Saulo de Tarso. Ananias falou, não tem como ir lá. Esse homem persegue a igreja, ataca na prisão. Falou assim, não, agora ele não faz mais isso. Agora eu encontrei com ele e a partir desse momento ele será um grande instrumento na minha mão para levar o evangelho ao gentil e aos reis, aos sábios. Ele vai ser um grande instrumento na minha mão. Ananias vai lá. Aí Ananias foi, encorajado por Deus, né? Encorajado por Deus, graças a Deus que Deus encoraja. E Deus explicou para Ananias, ele não é mais Saulo de Tarso, agora ele vai chamar Paulo. Paulo quer dizer pequeno, Saulo quer dizer dominador, é o que ele era. Agora eu mudei o nome dele para Paulo, quer dizer pequeno. Agora ele é um pequeno, simples, humilde. Pode ir lá, Dani. Pode ir lá, pôr a mão sobre ele, batiza ele, que eu vou usar ele para o trabalho. Mesma coisa ele fez com Jacó. Encontrou com Jacó no Vale de Jaboque. Mudou a vida de Jacó para Israel. O homem que tirava tudo que os outros tinham, agora passou a dar as coisas para os outros. O homem que pegou todo o que ele podia pegar, ele pegava, agora começou a doar as coisas para os outros, porque ele falou para o seu irmão Esaú, eu separei o rebanho para você. Aí o seu irmão falou, mas eu tenho bastante, Jacó, eu não preciso. Não, aceita, porque eu separei para você. Aí o seu irmão falou, então eu vou aceitar. Mas eu separei para você. Mas o homem tirava tudo que os outros tinham, agora o homem estava dando. Mas claro, ele encontrou com Deus no Vale de Jaboque. Deus mudou ele de Jacó para Israel. É Saulo de Tarso, de Saulo de Tarso para Paulo. E esse encontro que Jacó teve no Vale de Jaboque com Deus, que mudou sua vida, que mudou a maneira dele ver as coisas, que mudou a sua atitude, esse encontro que Jesus teve com Saulo de Tarso, que mudou a sua atitude também, mudou a sua maneira, a quem ele odiava ele passou a amar, a quem ele perseguia ele passou a proteger, é o encontro que cada um de nós temos que ter, cada um de nós temos que ter
esse encontro da vara de Arão. Entrar no templo seca e no outro dia estava verde, com folha, com flor e com a amêndoa. E provando que Arão era o sacerdote. Ela provou o ministério de Arão. Ela provou que Arão era o sacerdote escolhido por Deus. Porque para Arão ser o sacerdote de Deus tinha que ter prova. E a vara de amêndoa provou. Porque estava escrito o nome de Arão nela. A única, foi 12 varas véu adentro, mas só uma floresceu. Só uma. 11 seca entrou e seca ficou. Mas teve uma que entrou seca, mas ficou verde e produziu fruto. O irmão Branda disse que aquela vara de Arão é nós. É nós. Agora, irmão e irmã, você vai encontrar muitas pessoas que eles combatem igreja, combatem ter igreja, né? Ele acha que não precisa igreja, pode ficar em casa, ou vai embaixo de uma árvore. E tudo bem, isso aí a Débora também profetizava debaixo de uma árvore, tudo bem isso aí. Essas maneiras aí, tudo bem. Se quer viver assim, viva. Mas uma coisa é certa, Deus deixou a igreja. Deus deixou um lugar para nós se reunir e juntamente nós louvar Ele. Deus deixou. Agora, se você não crê que existe igreja, então você tem que combater Salomão. Primeiro você tem que combater Salomão. Salomão é o homem mais sábio que teve na terra, mais sábio. Ele só perdeu para Jesus, mas Jesus é Deus, não tem como. Jesus é Deus. Ele mesmo disse, eis aqui quem é maior do que Salomão. Salomão fez igreja. Agora você acha que não tem igreja, você é mais sábio que Salomão? Você é mais sábio que ele? Você tem mais sabedoria do que Salomão? Porque Salomão achou que precisava fazer uma igreja para guardar a arca de Deus e para a pessoa se reunir para louvar a Deus. Salomão fez a igreja. E ele disse mais quando ele consagrou a igreja. Quando ele consagrou a igreja, ali com o sacerdote, ele falou assim, aonde estiver um filho de Deus, preso, longe de casa, em apuro, se ele olhar para esse templo, ele é libertado. Só de olhar na direção do templo é libertado. Aí o Mambrana disse, por que Daniel orava 3 vezes por dia? 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Era a hora do sacrifício de Israel. Mas o Mambrana disse, por que ele ficou com a janela aberta? Porque dali ele via a direção que estava o templo de Salomão. Daniel abriu a janela para ver o lado que estava o templo de Salomão, porque Salomão disse, se estiver cativo, seja onde for, se olhar para esse templo, é libertado. Agora, não precisa de igreja. Então você é mais sábio do que Salomão. Ele achou que precisava de uma igreja para adorar a Deus, e tanto é que Deus aprovou, porque quando ele estava dedicando o templo, a glória de Deus entrou no templo, que o ministro, o sacerdote, não conseguia ministrar. Ele não conseguia administrar, porque a glória de Deus tomou. Era tanto, não conseguia ministrar. Oh, como nós estamos precisando disso hoje, né, irmão e irmã? Como que nós estamos precisando dessa glória de Deus entrar na nossa igreja? A maneira que o pastor cambaleia, cheio do Espírito Santo, a igreja cambaleia, que nem os irmãos de Atos 2, cambaleia como bêbado, cheio do Espírito Santo. Como nós precisamos disso hoje, né? Porque a igreja, não todas, mas a maior parte, virou velório. Virou velório. E olha lá se não virar a esposa de Ló. Olha lá se a igreja não virar a esposa de Ló. Estátua.
Olha lá, tá caminhando para isso. Está caminhando para a igreja virar a esposa de Ló. Estátua. Não dá um amém, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não dá nada. Não levanta a mão para o céu e agradece a Deus, não faz nada. Eu tô aqui mostrando que o irmão Branham diz que a culpa dessa mocidade, dessa juventude, está na delinquência, que elas estão aí no quebra-quebra, às vezes não tem respeito com a professora, às vezes não tem respeito com nada, quebra banco, quebra uma coisa, quebra outra, é uma quebrança. O irmão Branham diz que o culpado não é eles, que eles estão numa idade confusa, de 14 a 21 anos, estão numa idade confusa. O culpado são os pais e são as mães. O culpado são os pais e são as mães. Esses são os culpados. Em vez dos pais comprar para o filho uma Bíblia, ao vez dos pais levar os filhos para a igreja, leva para o bar. Leva para o bar. Além de trazer, em vez de trazer uma Bíblia, uma mensagem para casa, eles trazem garrafa, cerveja, mais cerveja. O que você quer que o filho vai ser? Porque a Bíblia diz tal o pai, tal o filho. Tal a mãe, tal a filha. A Bíblia que disse. Tal a mãe, tal a filha. Tal o pai, tal o filho. Filho de cobra, cobrinha. Filho de cobra, cobrinha. O que você quer que uma cobra vai produzir? Vai produzir o que? Uma pomba? Você acha que um casal de cobra vai gerar uma pomba? Vai gerar mais cobra. Vai virar mais cobra. E o lar se torna ninho de cobra. Ninho de cobra. Um mais venenoso do que o outro. Um mais venenoso do que o outro. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa enriquecer as nossas vidas. Seja exemplo, irmão. Seja exemplo. Vamos ajudar aqueles que estão aí olhando para nós. Tem muita gente que olhando para nós, viu? Tem muita gente olhando para nós. Seus vizinhos, seus colegas de trabalho, está tudo olhando para você. Está tudo olhando para você. Porque eles também querem ser cristão. Mas ele quer ver alguém que vive. E não está achando quem vive. Tem poucas pessoas que vivem o que ouve. Tem pouco pregador que vive o que prega. E tem pouco cristão que vive o que ouve. Então, o maior pregador não é o que prega com palavra, quando eu estou aqui pregando. Não sou o maior pregador. O maior pregador é aquele que vive. Pregar o evangelho com a vida é diferente de pregar o evangelho com a boca. Pregar o evangelho com a vida, porque a nossa vida fala. A nossa vida fala. E fala mais alto do que a nossa voz, disse o Mambana. Nossa vida fala mais alto do que a nossa voz. Que Deus, então, dá uma boa tarde. Tem pergunta aí, Dado? Bom, posso perguntar da tarde do irmão Livra Marcelo. O irmão pergunta, podemos nos convertermos na hora da morte? Pode sim. E quais são os sinais de uma pessoa convertida, pastor? Pode sim, na mensagem, irmão, manifestação dos filhos de Deus, é um do volume da adoção, que a adoção tem uns 5 volumes, parece. E um do volume da adoção, que é a manifestações dos filhos de Deus, parágrafo 17. No parágrafo 17, o irmão Branham disse assim, você pode ter um filho, uma filha, rebelde ou como for rebelde. Rebelde mesmo. O filho ou filha pode ser rebelde quanto quer ser rebelde. Deus o alcança, irmão Branham. Nem que for na hora da morte. Nem que for para Deus colocar ele prensado na ferragem de um carro, ou colocar ele dentro do hospital, cheio de pariais, mas Deus converte ele, Deus converte, porque tem uma mãe. Lá no céu tem uma
uma taça cheia da oração da mãe. E Deus tem que responder. Porque ele mandou pedir. Que recebe, então a mãe pega a conversão do filho. Só o irmão Branda diz, acontece de a mãe morrer e não ver o filho convertido. Mas a oração dela não é tirada lá do altar de Deus, porque a mãe morreu. Não, continua lá. E um dia Deus alcança aquele filho, aquela filha, a mãe nem aqui está mais para ver. Mas aquele filho é convertido. Tem muito, viu, irmão? Muitas pessoas que se convertem 5 minutos antes de morrer. Muita. O ladrão da cruz mostra isso, o ladrão da direita. O ladrão da direita mostra isso. O pai do irmão Brana, ele não aceitava de jeito nenhum. O pai do irmão Brana não. E o pai do irmão Brana, ele não aceitava. Aí chegou um dia, ele falou para o irmão Brana assim, você não me arruma um dinheiro, filho? Que eu queria visitar todos os meus colegas das fazendas que eu morei. Eu gostaria de visitar todos eles. O irmão Brana arrumou dinheiro para ele, está aqui, meu pai. Pode fazer a sua viagem de visitando seus conhecidos, seus amigos. Aí ele voltou, fez a viagem, voltou. Parece que era uma despedida, irmão. Parece que era uma despedida. Aí ele voltou, e ele passou num bar, o pai da irmã Brana, e pediu para o homem do barcão, o vendedor ali de bebida, dar um gole de uísque para ele. E o homem, quando foi despejar no copo, o homem parou a garrafa, não despejou. E ficou olhando para o pai da irmã Brana que estava na porta do bar. Ele pediu e ficou encostado na porta. Aí o homem falou assim, não vou dar bebida para o senhor, não. Ele falou, por quê? Eu estou pagando. Não, tem uma pessoa ali fora olhando para mim, dando sinal com o dedo para mim não dar bebida para você. Era um anjo, né? Só podia ser um anjo. Aí, mas ele chegou a pegar o copo. Ele chegou a pegar o copo. Na sua pedância, ele pegou o copo. A hora que ele foi virar a boca, ele não virou, ele jogou no chão. Ele falou assim, eu tenho um filho pregador. Eu tenho um filho pregador. E eu não vou beber mais. Dali ele ficou doente e morreu no braço do irmão Brana. Ele se converteu. O pai do irmão Brana se converteu na última hora. Na última hora. Então Deus não tem neto. Deus só tem filho. E continuando a pergunta aqui do irmão Marcelo, ele pergunta também, e quais são os sinais de uma pessoa convertida, pastor? Olha, irmão, o irmão Brana diz que o convertido ele tem 3 coisas que acompanham ele. Ele é quieto, ele é dócil, são 2, né? Quieto, dócil, e tem uma outra aí, outra coisa, quieto, dócil, e tem outra coisa que acompanha a pessoa convertida, entendeu? A pessoa convertida, a conversão é uma mudança de vida. Conversão é de Jacó, no Vale da Boca, Saulo no caminho de Damasco. É outra pessoa. O que você odiava, você não odeia mais, coisa que você censurava, você não censura mais. Esse é um sinal da conversão. Você vai na igreja, você adora a Deus. Você não vai na igreja para ver defeito, isso é um sinal. Você não vai na igreja para ver defeito. Quem vai na igreja para ver defeito é o diabo. Você vai na igreja para adorar a Deus. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Se você for na igreja ver defeito da irmã, ver saia da irmã, ver cabelo da irmã, ver sapato da irmã, você já errou tudo. Já não tem conversão, não. Já não é convertido. Você pode ser um crente, mas não um cristão. Há diferença entre crente e cristão. Pessoa, eu sou cristão, bebendo cerveja que nem um louco aí. Bebendo cerveja, mais cerveja, eu sou cristão. Isso aí é blasfêmia, irmão.
Isso aí é escândalo para o Evangelho. Isso aí é escândalo para o Evangelho. Cristão é uma pessoa limpa. Cristão convertido. O irmão Branham disse que os apóstolos não eram convertidos. Os apóstolos, Jesus disse para Pedro, quando você se converter, Pedro, você fortalece teus irmãos. Jesus falou para Pedro lá no final, quando você se converter, você confirma o seu irmão. Então Pedro não era convertido. Por isso que ele cortava a orelha, cortou a orelha do sacerdote. Ele cortou a orelha do rapaz. Por isso que ele andava com a espada na cintura, porque ele não era convertido. No cenáculo, Pedro foi convertido. E aí, o Pedro, depois do cenáculo, com o Pedro andando com Jesus, é outro Pedro, irmão. Lá ele não tinha espada, não cortava a orelha de ninguém, era outro Pedro. Era outro Pedro. A pessoa convertida, ela muda da noite para a luz. Da noite para a luz. Ela é treva, depois ela passa a ser luz. Esse é o convertido. Esse é o convertido. Vamos para o estudo de oração da tarde, então. Joel William, pede oração a seu favor e sua família. Benedita Nitz, pede oração a seu favor e sua família. William, pede oração a sua família e seu lar. O irmão Marcos Geraldo, pede oração por soluções de problemas. A irmã Adriana Brits, pede oração a seu favor e sua família. O irmão Oliveira Marcelo, pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. E oração ao seu pastor Velho Cordeiro e sua família. E também pede oração ao presidente Bolsonaro. O irmão Israel da Costa pede oração à sua família. Nós vamos orar, irmão, porque o Senhor Jesus Cristo dá para nós essa liberdade. E lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo disse, nós não sabemos orar e não sabemos pedir. Mas o Espírito Santo intercede com gemido inexprimível. Ele intercede, ele pega a nossa oração e ele leva na presença de Deus. Por exemplo, irmão, se você vai na internet, você põe uma palavra lá que você quer explorar ela, uma palavra, você escreve errado. Você põe uma letra mais e uma letra menos. Depois você olha, aquela palavra está corrigida, você escreve errado, mas a própria parede da internet corrige a sua palavra. Você está vendo? Assim também é Deus. Você pode orar errado, mas Deus corrige a sua oração. O Espírito Santo, com gemido inexprimível, ele intercede por nós. Porque não sabemos orar como pedir. Então, ele arruma a nossa oração. Ela sai errada, mas não chega errada no céu. Porque o Espírito Santo, ele arruma ela. Então, vamos orar, irmão, e eu tenho esse testemunho grandíssimo, que também não pode deixar de falar sempre. É do neto da irmã Dulce, parece que tem uns 6 anos, não falava, viu, irmão? Não falava. A mãe estava preocupada com o filho com 6 anos, não falava. Mas, de uma hora para outra, ele começou a falar. Isso foi um grande milagre que Deus fez. E também tem a minha esposa, a Tinha, que faz uns 20 dias, né, Tinha? Uns 20 dias, ela ganhou um problema de intestino, que não tinha remédio que cortava. Não tinha remédio que cortava. O que ela comia, já corria para o banheiro. Não tinha o que cortar. Tentou de todo remédio, foi no hospital, tomou soro, e tomou injeção. Você não chegou a tomar, né? Não chegou a tomar injeção. Mas todo, pensa bem, em chá disso, em chá de folha de goiaba e tanta coisa para segurar. Mas não segura. Mas graças a Deus, Deus pela sua misericórdia, ele tem colocado a mão dele sobre a Tinha. E está ajudando ela a se recuperar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O irmão não pensa não porque é esposa de pastor, porque é pastor, não fica doente. Irmão Branham disse na mensagem de escritura na parede, o povo mais doente que eu conheço é a noiva de Jesus Cristo. Escritura na parede, chama isso aí. O povo mais enfermo que eu conheço é a noiva de Jesus Cristo. O povo mais enfermo. O irmão Branham teve a medo que teve um tumor quase na mesa, que Deus curou ela na última hora. O médico foi cortar,
que ele parpou, o tumor tinha desaparecido. Então, irmão, Deus, às vezes ele deixa chegar até uma distância, depois ele entra em cena e ele traz cura, ele traz libertação. Ele disse, estarei convosco até a consumação do século. Não tema, eu estou contigo. E ele está com nós, irmão. Então nós vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, que o Senhor disse em São João 15, se vós estiver em mim e eu estiver em vós, tudo que vós pedir no meu nome, o Pai concederá. Então nós estamos pedindo nesse precioso e grandíssimo nome, que não há outro nome debaixo da terra, pelo qual se salvamos, pelo qual somos socorridos. Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor Jesus Cristo, o Senhor conhece cada ouvinte, o Senhor sabe a sua necessidade, o Senhor sabe a sua necessidade, que o Senhor, pela tua graça, misericórdia, que o Senhor possa operar, Senhor. E também tem irmão pedindo para orar para o presidente Bolsonaro, nós oramos, pedindo para que Deus o ajude, para que Deus o caminhe, para que Deus abra as portas e afasta as trevas e traz luz, para que ele possa, se é que ele vai ganhar, creme, o Senhor sabe quem é que vai ganhar, para que ele possa trazer melhor dia para nós. Eu sei que o mundo vai arruinar cada vez mais, mas nós não podemos ser cúmplices de ajudar o mundo a arruinar. O ímpio que ajuda o mundo a arruinar, já morreu é que tem que encher a taça do pecado, já morreu, mas não Abraão, já morreu. Então, Senhor Deus, tenha misericórdia de cada um, de cada irmão, das crianças, nossos moços, na sua mocidade. Ajuda ele, Pai. Se não tem pai, se não tem mãe, se não tem avó, se não tem avô, que dá exemplo para que ele olhe para Jesus. E Jesus tem exemplo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.